Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Iniciando aqui a nossa live aqui às 18 horas. O pessoal está entrando aí. Aguardar mais um pouquinho. Hoje, pessoal, a gente vai falar sobre a medida provisória 927, que é a que está causando muita polêmica. Teve um artigo que já foi revogado, ela foi editada no domingo, dia 22 de março, e logo na segunda-feira à tarde um artigo foi revogado, que foi o artigo 18, que previa que os contratos de trabalho poderiam ser suspensos por até 4 meses, possibilitando um acordo entre empresas e empregados para suspender o contrato de trabalho e pagar uma ajuda de custo, né? Uma bonificação para poder se manter durante esses 4 meses, ou então matricular os funcionários num curso de qualificação. Esse artigo causou muita polêmica porque muita gente ficou contra o artigo porque ele não garantia, né, o recebimento de salário para as pessoas, né? Então, 4 meses sem trabalhar e sem receber salário realmente ficaria pesado para as pessoas, né? Então ele foi revogado e segundo alguns juristas, é inconstitucional também, né? Porque ele ultrapassava os acordos coletivos entre patrão e empregado, fazia um monte de coisa contra a boa prática trabalhista, né? Então ele foi revogado. Mas dentro dessa medida provisória 927, como a gente vai ver hoje, tem vários detalhes aí para a gente conversar e para eu expor para vocês aqui. Seria bom se vocês tivessem papel e caneta aí para ir anotando os principais tópicos que eu falar. Mas qualquer dúvida que ficar, o vídeo vai ficar aí durante 24 horas, pode ser revisto ou me mandar uma mensagem, perguntar para mim aí o tempo que for e a dúvida que tiver. Tá? Tô aguardando só mais um pessoal entrar aqui, vou dar mais alguns minutinhos. Ops, deu uma quedinha aqui no telefone. Então vamos começar, né? Já deu 5 minutos, né? Respeitando quem chegou no horário aí da live. Como eu falei para vocês, nós vamos conversar hoje sobre a medida provisória 927 de 2020, foi editada dia 22 de março, e ela visa a colocar medidas trabalhistas para o enfrentamento aí desse estado de calamidade pública que a gente está passando aí por conta da Covid-19, né? Então eu fiz aqui um fluxograma que eu posso estar disponibilizando para vocês após essa live. Vocês podem mandar por os e-mails, ou se preferir eu mando para o WhatsApp. Um fluxograma aqui bem resumido de tudo que essa medida provisória fala, tá? Então vamos começar.
Um dos primeiros artigos, ele fala sobre a questão do teletrabalho, né? O teletrabalho, ele não pode ser confundido, ele não vai ter as mesmas normas do teleatendimento e do telemarketing, tá? É apenas com uso, né? Tem uma dúvida aí, mas basicamente é apenas com uso de TI, de tecnologia da informação. Tá? O teletrabalho, as características dele. Para você colocar um empregado em teletrabalho, você vai ter que avisá-lo com 48 horas de antecedência. Tá? Você pode colocar para o teletrabalho, né? Home office, né? Como muita gente está dizendo. Empregados, estagiários e jovens aprendizes também podem ser colocados como home office. Pode utilizar os equipamentos do empregado, né, da casa dele, computador, né, o que for preciso, se ele tiver, ou pode ser enviado os equipamentos da empresa em comodato, ou seja, a empresa vai enviar, quando acabar o período ele vai trazer de volta, apenas no período aí que ele trabalhar de home office. A medida provisória também diz que o empregador ele deverá pagar uma indenização ao empregado pelos serviços de infraestrutura que ele vai ter na casa dele. Ou seja, com a previsão de um acordo coletivo, vocês vão fazer esse acordo para o empregador pagar parte da conta de energia da casa do empregado, parte da conta de internet, porque se ele não vai utilizar as instalações da empresa a utilizar na casa dele, ele vai ter um aumento de conta de luz, um aumento de conta de internet, né? E tudo que tiver assim fora do padrão da residência do funcionário pode ser acordado entre as partes uma indenização aí para ele para ele não ter prejuízo, né? Só um outro ponto aqui. Quando não tem a possibilidade de oferecer o equipamento em regime de comodato, o período normal da jornada de trabalho será computado como o tempo de trabalho à disposição do empregador. Tipo, o funcionário ele não é obrigado a ter o equipamento. A empresa, o ideal é que ela em comodato transfira o equipamento dela para a casa do funcionário. Se ele não tem equipamento e a empresa também não envia o equipamento em comodato para a casa dele e ele fica impossibilitado de fazer algum tipo de tarefa, essa impossibilidade de ele ficar, entre aspas, parado, ele vai estar à disposição da empresa. Não quer dizer que ele não esteja fazendo nada, mas isso vai contar como jornada de trabalho também, tá? Não sei se ficou bem explicado aí, mas qualquer coisa vocês me perguntam aí, tá? Uma outra questão também é a seguinte: o tempo de uso de aplicativos e programas de comunicação fora da jornada de trabalho normal do empregado não constitui tempo à disposição do regime de prontidão ou de sobreaviso, exceto se houver um acordo coletivo entre as partes, tá? Então, se ele está usando os aplicativos, o programa de comunicação no home office, fora do horário de trabalho dele, isso aí não constitui jornada de trabalho. Ele não pode estar dizendo que está fazendo hora extra, alguma coisa, tá? Não pode falar isso. Vamos lá. O teletrabalho a gente já discorreu sobre. Agora vamos falar sobre as antecipações das férias individuais. O que acontece? Assim como o teletrabalho, a antecipação de férias individuais também tem que ser comunicada com 48 horas de antecedência, tá? Então, se você vai colocar o funcionário aí de férias individuais, você vai comunicá-lo 48 horas antes. O período dessas férias antecipadas, dessas férias individuais antecipadas, não pode ser inferior a 5 dias, tá? Você não pode colocar o funcionário, antecipar as férias dele com menos de 5 dias, tá? Ele permite que o funcionário tire férias mesmo se o período aquisitivo dele for incompleto. O que é período aquisitivo para quem não está acostumado com esse termo?
O funcionário, se ele é admitido na empresa em junho de 2019, ele vai contemplar o período aquisitivo dele até junho de 2020. Aí, quando chega em junho de 2020, ele completou um período aquisitivo, ele tem direito a tirar férias. Nesse período, né, de calamidade pública, mesmo que o funcionário entrou na empresa tem 6 meses, 7 meses e não completou um período aquisitivo ainda, ele pode tirar as férias com o período aquisitivo completo, tá? E pode também negociar períodos futuros de férias. Tipo, se o funcionário ele não tem um período aquisitivo completo, ele pode tirar férias. Mas se ele tem um completo e não tem o segundo completo, ele também pode antecipar esse segundo. Ou seja, ele pode tirar férias uma sobre a outra e antecipar todo esse período aquisitivo, tá? Repetindo, o funcionário que não completou um ano de casa, que é o período aquisitivo, ele pode antecipar essas férias, tá? E será descontado depois em caso de rescisão, ou quando completar um ano, ele já tirou aquelas férias, já recebeu, então não vai ter direito a férias porque já foi antecipada. E no caso, se a gente tiver um problema maior que hoje, né? Então, férias de 15 dias, férias de 20, 30 dias, mas precisar tirar mais 30, pode antecipar, naquele exemplo que eu dei. O funcionário entrou em junho de 2019, vai completar o período aquisitivo em junho de 2020, pode antecipar esse período. Se precisar antecipar o período aquisitivo de junho de 2020 a junho de 2021, também vai poder antecipar. Tá entendido, pessoal? Então, ele pode antecipar vários períodos. Acredito que não precise antecipar vários, que a gente quer que isso acabe logo, mas pode antecipar, tá? Essa antecipação de férias, a Cris aqui está me perguntando o pagamento de 1/3. Eu vou chegar lá, Cris, rapidinho. Essa antecipação de férias, essas férias, ela deve ter como prioridade o grupo de risco. Ou seja, se você tem na sua empresa pessoas que compõem o grupo de risco da Covid-19, tem que ser priorizada essa antecipação de férias a essas pessoas. O que está acontecendo é que as empresas estão todas, né, colocando todo mundo de férias porque estão sem movimento e sem a necessidade de manter esse pessoal dentro da empresa. Então está dando férias todo mundo. Mas no caso, se tiver que priorizar alguém, tem que priorizar o pessoal do grupo de risco, né? O pessoal com a idade mais avançada ou pessoas com idades diversas, mas com doenças crônicas, asma, bronquite, né, doenças pulmonares, diabetes, né, pressão alta. Então, priorizar o grupo de risco na antecipação das férias individuais. O que a Cris perguntou é o pagamento de 1/3. Na antecipação dessas férias individuais, depois da publicação dessa medida provisória, ficou o seguinte: quem entrar de férias agora não receberá 1/3 de férias. Esse 1/3 de férias, o empregador só pagará entre 30 de novembro e 20 de dezembro, que é o período que ele tem que pagar a gratificação natalina, mais conhecida como 13º. Então, quem entrar de férias agora e a empresa que colocar o funcionário de férias agora, o 1/3 de férias que paga geralmente quando o funcionário entrar de férias, só vai pagar no final do ano. E as férias, tá? Dá um exemplo aqui, um exemplo bem básico. Salário de R$900, as férias R$900, o 1/3 300. Esse R$300 ele só vai receber o funcionário e a empresa só vai pagar entre 30 de novembro e 20 de dezembro desse ano, 2020. Os R$900 referentes às férias, a empresa pagará ao funcionário no 5º dia útil do mês subsequente ao início do período de gozo de férias. Ou seja, quem inicia as férias em março vai receber o valor das férias, no caso do meu exemplo, os R$900, até o 5º dia útil de abril. Quem entrar de férias em abril vai receber até o 5º dia útil de maio, e assim sucessivamente. Então, repetindo, 1/3 de férias, pagamento pela empresa, recebimento pelo funcionário, de 30 de novembro a 20 de dezembro desse ano. Férias, 5º dia útil do mês subsequente ao período de início de gozo das férias. Iniciou em março, recebe até o 5º dia útil de abril. Iniciou em abril,
quinto dia útil de maio, e assim sucessivamente. Beleza? Uma outra coisa aqui, o empregador, no caso eu estou falando aqui de toda a medida provisória, então pode não ser o caso da grande maioria, mas eu vou informar vocês tudo. O empregador ele poderá suspender as férias e as licenças não remuneradas dos profissionais da área de saúde. Então, se você tem uma empresa da área de saúde e colocou alguém de férias nesse turbilhão que a gente está vivendo, ele pode suspender as férias e chamar a pessoa para trabalhar de novo. Ok? Beleza? Então, falamos da antecipação de férias individuais. Agora, vamos falar sobre as férias coletivas. As férias coletivas, ela basicamente vai ter as mesmas regras das férias individuais, no que tange. Pode ter período aquisitivo incompleto, poderão negociar a antecipação de períodos aquisitivos futuros, priorizar grupo de risco, o pagamento de 1/3 vai ser no final do ano, entre 30 de novembro e 20 de dezembro, o pagamento das férias, o quinto dia útil do mês subsequente ao início do gozo. A única diferença neste momento é que as férias coletivas, normalmente, quando a empresa vai dar férias coletivas, quando eu falo coletivas, é da empresa inteira, tá? Ou de um setor, um departamento inteiro, uma fábrica, por exemplo, dá férias coletivas da fábrica inteira, mas o administrativo continua. Mas férias coletivas, antes dessa medida provisória e antes de toda essa calamidade, as férias coletivas tinham que ser comunicadas ao Ministério do Trabalho, as férias coletivas tinham que ser comunicadas aos sindicatos, que é o que está dito no artigo 139 da CLT. Hoje, com essa medida provisória, ditando novas regras para esse momento, não precisa mais fazer isso. As férias coletivas só vão precisar ser, assim como as férias individuais, avisadas com 48 horas de antecedência, e vão seguir as mesmas regras das férias individuais. Como eu falei acima, período aquisitivo incompleto e tudo mais que eu já falei. Beleza? Então, as férias coletivas, nesse momento, a diferença vai ser férias individuais uma parte da empresa, férias coletivas todo mundo. Né? A empresa fecha, férias para todo mundo, férias coletivas, tá? A outra questão da medida provisória é a seguinte: aproveitamento e antecipação de feriados. Como eu falei na live de sábado, eu estou vendo aqui o pessoal entrando aqui, a Fernanda Manhães, o Fázio. Dá uma acenada aí, pessoal. Bota um coraçãozinho também para me ajudar, que aí eu acho que vai para mais pessoas. Se vocês puderem botar um coração aí, ou dar um curtir aí, fica legal. O que acontece é o seguinte: aproveitamento e antecipação de feriados. Como eu falei anteriormente na live de sábado, poderão ser antecipados os feriados não religiosos, ou seja, feriados... Proclamação da República, Independência do Brasil, né? Tudo que não seja religioso pode ser antecipado. A diferença é, os feriados religiosos também serão antecipados, mas aí terá que ter a concordância por escrito do empregado. Então, se você quiser, além das férias, antecipar todos os feriados não religiosos e religiosos, pede para o funcionário, né? Sempre que tem alguma coisa que vá pedir para o funcionário, o ideal é o próprio punho do funcionário. Nada muito digitado no computador, nada muito frio, vamos dizer assim. Uma carta de próprio punho para demonstrar que foi o próprio empregado mesmo que escreveu aquilo. Ele faz um documento dizendo que ele concorda com a antecipação dos feriados não religiosos e dos religiosos. Tá? Então ele concorda para antecipar. Então, se puder, se precisar, né, do caso das férias, além das férias, pode antecipar os feriados. Aí, se você for contar os feriados aí que a gente vai ter pela frente para antecipar, bota aí uns 7 feriados, não sei, calculando aí uns 7 feriados, aí dá quase uma semana para também antecipar e deixar e aumentar o período de quarentena das pessoas, né, sem trabalhar, tá? Então, aproveitamento e antecipação de feriados.
Para quem está entrando agora, vamos recapitular. Já falamos de teletrabalho, recapitular rápido, né? Falamos de teletrabalho, 48 horas de antecedência na comunicação de botar o funcionário para home office. Pode colocar empregado, estagiário e aprendizes, né? Equipamentos, pode ser o do empregado ou da empresa, que ela vai colocar na casa do empregado em comodato. Se a empresa não tiver equipamentos para colocar e o empregado também não dispor de equipamento, que nem todo mundo tem computador, né, equipamento, o tempo que o funcionário estiver em casa sem poder trabalhar porque não tem equipamento e a empresa também não emprestou a ele, conta como jornada de trabalho, tá? Não é porque o funcionário não tem equipamento que a empresa vai falar, se você não tem, você não está trabalhando. Não, vai contar como jornada de trabalho. A obrigação é da empresa emprestar o equipamento. E a empresa também no teletrabalho faz um acordo com o empregado para indenizar ele o que ele vai gastar com o serviço de infraestrutura. Que ele vai gastar mais de luz, internet, né, em casa, né, para ele não ter uma sobrecarga, ainda mais nesse momento que a gente está passando por esse problema econômico, tá? Antecipação de férias individuais, a gente já falou também, 48 horas de antecedência, o período não inferior a 5 dias, pode ser período aquisitivo incompleto, poderão negociar a antecipação de mais períodos aquisitivos, além de um incompleto, pode ser 2, priorizar o grupo de risco, né? Pessoas com uma maior idade, com doenças crônicas, o pagamento de 1/3 no final do ano e as férias no 5º dia útil subsequente, do mês subsequente ao início do gozo, beleza? E os profissionais de saúde podem ter suas férias ou licenças não remuneradas canceladas, chamados de volta para trabalhar. Falamos sobre férias coletivas, que são as mesmas regras das férias individuais nesse momento da MP 927. A única diferença é que as férias coletivas antes tinha que ser comunicado ao Ministério do Trabalho e ao sindicato, nesse momento não precisa mais, tá? E acabamos de falar sobre o aproveitamento de antecipação de feriados. Não religiosos você pode aproveitar e religiosos solicitar ao funcionário uma correspondência de próprio punho, uma carta de próprio punho dizendo que está de acordo entre antecipar feriados religiosos também. Vamos agora falar, pessoal, sobre banco de horas. Banco de horas ele pode ser feito em acordo coletivo ou individual formal, com cada funcionário. O banco de horas vai funcionar para quê? Você colocou o funcionário em casa, não está nem em home office e também não está de férias. Ele está em casa esperando toda esse período passar. E ele não está trabalhando, então ele está acumulando, ou então colocou ele meio período. Trabalhou 8 horas por dia, está trabalhando 4. As outras 4 poderá ser feito um banco de horas, tá? Poderá ser. O Guedes está aqui perguntando se tem que avisar com antecedência se eu quiser estender as férias. Sim, Guedes, com no mínimo 48 horas de antecedência, tá? Tem que avisar sempre esse período, essa antecipação, 48 horas de antecedência dessa comunicação, tá? A compensação do banco de horas, geralmente, fora desse período de calamidade pública, na medida provisória, fora da medida provisória, a compensação do banco de horas ela é feita até 6 meses ou 1 ano, dependendo do acordo que é feito da empresa com os empregados. Com a medida provisória, essas horas acumuladas que os funcionários vão trabalhar ou meio período ou vão ficar sem trabalhar à disposição da empresa, poderá ser compensado em até 18 meses, sendo que, com as mesmas regras de hora extra, só pode compensar 2 horas por dia e não pode ultrapassar uma jornada de trabalho de 10 horas no dia. Então, 18 meses para compensar o saldo de banco de horas quando tudo isso acabar, se tiver um banco de horas com saldo, e só pode compensar 2 horas por dia e a jornada de trabalho não pode ultrapassar 10 horas por dia, tá bom? Esse é o banco de horas. Pessoal, se eu estiver falando rápido ou tiver alguma dúvida, me pergunta aí, tá? Vamos falar agora da suspensão de exigência da segurança de saúde do trabalho. Exceto os exames demissionais, todos os exames realizados no prazo de 70 dias contado da data de encerramento
de calamidade pública serão feitos, tá? Ou seja, se dentro dessa data, desse período de calamidade pública, o funcionário precisa fazer exame periódico, ele não vai ser feito. Ele tem que ser feito até 70 dias após acabar esse estado de calamidade pública. Deu para entender? Repetindo, o funcionário que precisar fazer exame médico periódico dentro desse período de calamidade pública não vai fazer agora, não precisa fazer agora, mas precisa fazer até 70 dias após acabar esse período de calamidade pública, tá? O exame demissional, ele poderá ser dispensado caso o exame médico ocupacional mais recente tenha sido realizado há menos de 6 meses, tá? Então, se o funcionário for demitido e realizou um exame periódico há menos de 6 meses, ele não precisa fazer o demissional, tá? Os treinamentos também de segurança do trabalho poderão ser transferidos para EAD, não precisam ser presenciais, pode ser EAD, tá bom? Como eu falei no começo, né, algumas outras pessoas entraram aqui, nessa medida provisória 927, existia um artigo 18, que era o direcionamento para a qualificação do trabalhador. Essa medida provisória 927, ela foi editada, ela foi emitida, como é que eu vou dizer, anunciada, né, no domingo, mas na segunda, à tarde, o presidente revogou esse artigo 18, que causou muita polêmica. Por quê? Direcionamento para a qualificação do trabalhador. Só um instantinho que acabou, que deu um aviso aqui e deu uma travada. Repetindo, direcionamento para a qualificação do trabalhador, é o artigo 18, que foi revogado. O contrato de trabalho poderá ser suspenso pelo prazo de até 4 meses para a participação do empregado em curso ou programa de qualificação profissional, tá? Não presencial, oferecido pelo empregador, diretamente ou por meio de entidade responsável pela qualificação, com duração equivalente à suspensão contratual. Ou seja, abriu a possibilidade da empresa afastar o funcionário por 4 meses e dar a ele um curso ou encaminhar ele para um curso de 4 meses de qualificação. Então, quando saiu essa medida provisória no domingo, já deu um susto nas pessoas, né? Ainda mais na galera da oposição, né? Que já sempre fica ali aguardando um deslize, uma vacilada, e o pessoal já caiu em cima disso aí, porque realmente, você deixar uma pessoa sem receber salário durante 4 meses e botar ela para fazer um curso, aí, né? Em outras palavras, a gente pode dizer que curso não enche barriga, né? Então, mas vamos lá. Esse artigo foi revogado. Ele tem outras nuances aqui dele que eu também não vou entrar, tá? No mérito, né? O Fázio aqui, gente, está perguntando, no caso de querer estender as férias, essas 48 horas pode ser dentro do período de gozo atual ou tem que esperar terminar o período de gozo atual, comunicar a intenção de estender as férias? Não, Fázio. O funcionário tirou 30 dias. No 28º dia, você já pode comunicar a ele que ele vai assinar um novo recibo de férias, estendendo as férias dele por mais um período. Aí a gente vai ter que ver qual o período aquisitivo, se vai precisar antecipar, se ele não tem um ano e já antecipou, vai antecipar outro, ou se ele tirou férias de um período aquisitivo já completo, vai antecipar o próximo. Aí tem que estudar caso a caso, mas não precisa, né? 2 dias antes de terminar, você já pode comunicar a ele que ele vai tirar mais 15, 30 dias de férias. Tá bom? Tá respondido? Vamos aqui a uma parte importante da medida provisória 927. Tá? É uma parte importante e uma parte que envolve todas as empresas, porque as outras é mais para estabelecimento de saúde, que a gente vai falar um pouquinho. É o diferimento do FGTS. Né? Esse nome aí pode ser estranho para muita gente. Diferimento nada mais é do que prorrogação, jogar para frente, diferir. Vamos dar um alívio, um fôlego para as pessoas se organizarem financeiramente e vamos diferir o pagamento do FGTS. O que acontece é o seguinte, as competências de FGTS de março, abril e maio, quando eu falo competência, é um mês que vence no outro.
março, a competência março vence dia 7 de abril, né? Porque o FGTS vence sempre no dia 7 do mês seguinte. O março vence dia 7 de abril. Essa competência de março que vence dia 7 de abril, ela não vai ser paga. A competência abril não vai ser paga agora. A competência abril, que vence em maio, também não vai ser paga. E a competência de maio, que vence em junho, também não vai ser paga. O que vai ser feito? Vai se pegar essa competência de março, abril e maio e vai se parcelar em 6 vezes sem multa e juros, tá? Sem multa e juros em 6 vezes a partir de julho de 2020. Repetindo, competências do FGTS, março, abril e maio, não serão pagas nos vencimentos deles, né? E vão ser parceladas em 6 vezes a partir de julho de 2020. Beleza? Sem multa e sem encargos. Tá bom? Então é um alívio, né, para o caixa das empresas, né? Porque a gente já teve para as empresas do Simples Nacional a prorrogação do vencimento do Simples Nacional, né, para setembro, outubro, novembro, se eu não me engano. Falei isso no sábado, mas também vou fazer uma outra live para falar isso. Como eu falei no sábado, eu elenquei os assuntos da Oi, Fanny, tudo bem? Eu elenquei os assuntos de tudo isso que está saindo aí de novidade e falei no sábado que vou fazer lives por assuntos, né, separados. Às vezes, quando um assunto ele é mais... ele é um pouco... não é tão... assim, para a gente discorrer tanto, a gente pode até colocar 2 assuntos misturados aí, que mais um envolvendo o outro. Mas o importante é dar isso tudo para vocês aí explicadinho. O Flávio aqui, o Costa, que eu acho que é o Leonardo aqui que ele identificou. Não, Leonardo, é só o FGTS, tá? Por enquanto, o governo não falou nada de INSS e Imposto de Renda. Só FGTS e para as empresas do Simples Nacional, o Simples Nacional. Nada de Imposto de Renda nem INSS. O INSS, como eu falei no sábado, o governo ele anunciou que ele ia reduzir pela metade a contribuição do Sistema S. O Sistema S ele representa 6% da contribuição do INSS sobre a folha de pagamento, né? Sobre a folha de pagamento ali as empresas pagam ali por volta de 20%, 22%. Desses 22%, 6% é do Sistema S. O governo anunciou que ele vai cortar pela metade, vai cobrar só 3%. Mas não saiu nada na imprensa, nem no Diário Oficial, nem nos órgãos competentes, Caixa, Receita Federal, nenhuma resolução, nenhuma instrução de nada, tá? Só saiu que eles querem tomar essa medida de cortar pela metade a contribuição do Sistema S. Mas só realmente FGTS e INSS, beleza? Desculpa, só FGTS, INSS só pela metade, agora imposto de renda não, tá? E outro assunto aqui da MP 927, que também me puxa para um outro assunto que eu vou adiantar para vocês aqui, é o seguinte: os certificados emitidos, né, as certidões negativas de FGTS, elas passam a ter prorrogação de vencimento de 90 dias. Tá? Então, se você tem um certificado de regularidade do FGTS, uma certidão do FGTS válida, vamos dizer que vai vencer, de hoje é dia 25, vai vencer dia 30. O vencimento dela não vai ser dia 30 de março, ela vai ter o vencimento estendido para 90 dias. E por que eu falei que esse assunto puxa o outro? Porque a Receita Federal e a Procuradoria da Fazenda Nacional também publicaram uma portaria. Oi, Paula, tudo bem? Publicaram uma portaria de número 555, se eu não me engano, que também está estendendo a certidão negativa da Receita Federal por 90 dias. Se a empresa tem uma certidão negativa válida nesse período e vencer dentro desse período de calamidade pública, vamos dizer, uma certidão negativa da Receita Federal que vai vencer dia 5 de abril, o vencimento dela também será estendido até 90 dias. Então,
Repetindo, a certidão negativa do FGTS e da Receita Federal e do INSS, que são conjuntas da Procuradoria da Fazenda, todas elas, se a empresa tem certidões válidas nesse período, estão estendidas por 90 dias esses prazos, tá? Vou aproveitar aqui e dar uma outra passada rápida, já que teve muita gente agora que chegou, falar de novo aqui. Estamos falando, pessoal, hoje sobre a medida provisória 927, que foi publicada no domingo, e que na segunda-feira já teve um artigo revogado, que foi o artigo 18, que falava da suspensão do contrato de trabalho por 4 meses, para direcionar o empregado a fazer curso de qualificação. Esse artigo ele foi revogado porque causou muita polêmica e com certeza ia ser derrubado, né? Que uma coisa importante que eu não falei aqui, a gente pode até ser redundante, mas muita gente não conhece, não sabe do assunto. Mas a medida provisória, ela vale a partir do momento que ela é assinada. Só que ela tem 4 meses para ser votada no Congresso Nacional. Se ela não for votada em 4 meses, ela caduca. Se ela for votada e não for aprovada, ela também vai caducar. Então, com certeza esse artigo 18 que falava sobre essa suspensão de contrato de trabalho de 4 meses, se fosse para o Congresso Nacional, a grande maioria de deputados, já mesmo no Twitter, no domingo, à noite, na segunda de manhã, já estava colocando posição contrária a esse artigo. Então, isso aí eu acho que até adiantou essa revogação desse artigo. Beleza? Falamos aqui também sobre o home office, ou teletrabalho. Em comum entre teletrabalho, antecipação de férias, férias coletivas e aproveitamento de feriados, tem uma informação em comum em todos eles. Todos têm que ser comunicados com 48 horas de antecedência. Vai colocar o funcionário em home office, comunica 48 horas antes. Vai antecipar as férias, 48 horas antes. Vai dar férias coletivas para todo mundo, 48 horas antes. Vai aproveitar os feriados, comunica 48 horas antes. Beleza? O teletrabalho podem ser colocados todos da empresa, empregados, estagiários, aprendizes. Os equipamentos podem ser de um funcionário ou da empresa. O funcionário não é obrigado a ter o equipamento. Se o funcionário não tem o equipamento e a empresa também não empresta ele para ele trabalhar em casa, ele pode ficar à disposição da empresa, mas não pode ser cobrado por isso. Se ele não tem o equipamento e a empresa não dá, o horário de trabalho dele, que ele está ali à disposição da empresa, conta como jornada de trabalho, tá? E o patrão e o empregado fazem um acordo para a indenização dos serviços de infraestrutura que o funcionário vai ter de despesa enquanto estiver trabalhando em casa. Beleza? Internet, luz, tá? Antecipação de férias não pode ser período inferior a 5 dias, permite antecipar o período aquisitivo, tá? Permite antecipar períodos também futuros de férias. Aí pode ter casos, dependendo de quanto tempo isso levar, da pessoa antecipar 2 anos de férias e ficar 2 anos sem tirar férias, porque já tirou os 2 anos de férias agora nesse período, tá? A priorização das férias individuais e das férias coletivas tem que ser do grupo de risco, tá? As férias coletivas nem tanto, porque geralmente é a empresa inteira, mas as férias individuais, elas têm que ser priorizadas o grupo de risco. Não é que não possa, né? O ideal se você tem funcionários no grupo de risco, prioriza eles primeiro para antecipar as férias e já mandar para casa, tá? O pagamento de 1/3, tanto das férias individuais como da coletiva, vai ser só no final do ano, tá? E o pagamento das férias é no 5º mês, no 5º dia útil do mês subsequente ao período de gozo. Você vai entrar em março de férias, vai receber no 5º dia útil de abril, tá? A empresa paga só no 5º dia útil do outro mês. Falamos dos feriados. A empresa poderá antecipar todos os feriados, né? Que eu calculei aí, acho que juntando não religiosos e religiosos, vão ter uns 7 feriados aí, não sei. Assim de cabeça agora eu não sei. Mas para antecipar os feriados não religiosos não precisa de acordo. Para antecipar os feriados religiosos, o funcionário deve fazer uma carta de próprio punho dizendo que concorda em antecipar os feriados religiosos, tá bom? A suspensão o banco de horas, né? O banco de horas que ele poderá ser feito em acordo coletivo ou individual,
isso poderá ser compensado em 18 meses, antes da compensação, antes desse período. Isso tudo que eu estou falando, pessoal, é no período agora de calamidade pública, tá? Normalmente, o banco de horas ele é compensado em 6 meses a 1 ano, tá? Normalmente é 6 meses, tá? Cada semestre, zero o banco de horas, começa outro, zero, começa outro. Esse banco de horas, com as medidas para contenção dessa calamidade, ele poderá ser compensado em 18 meses, 1 ano e meio, tá bom? E o banco de horas só vai poder ser compensado quando acabar todo esse período por 2 horas por dia, tá? E não poderá ultrapassar 10 horas de jornada de trabalho diária, tá? Uma coisa importante que eu não falei aqui para vocês é o seguinte: as férias, o funcionário ele pode requerer o abono, né? Ele fala, vender as férias dele, ele pode requerer o abono. O eventual requerimento por parte do empregado de conversão de 1/3 de férias em abono, aquele 1/3 de férias que eu falei que o empregador só vai pagar no final do ano, se o empregado quiser converter esse 1/3 de férias em abono, ele tem que ter a concordância do empregador. Se o empregador não concordar, ele não vai transformar o 1/3 em abono, tá bom? A suspensão da exigência do SST, que é a Saúde e Segurança do Trabalho, exceto os demissionais, todos os exames periódicos eles estão suspensos, tá? Mas terão que ser feitos quando essa calamidade pública acabar, até o prazo de 70 dias. E se o funcionário realizou exame periódico em até 6 meses quando foi demitido agora, hoje, dia 25 de março, se até 25 de outubro do ano passado, de 25 de outubro a 25 de março, ele fez algum exame médico, ele não precisa fazer o demissional, tá? Em 6 meses ele não precisa fazer. E os treinamentos de segurança e saúde do trabalho deverão ser feitos através de EAD, né? Ensino à distância, tá? E finalizando aqui, falamos do FGTS, que as competências de março, abril e maio serão parceladas em 6 vezes, tá? E pagas a partir de julho de 2020, sem a necessidade de colocar atualização, multa e juros. Será só o valor do principal que será parcelado em 6 vezes, e é uma medida aí legal para dar um reforço aí no caixa das empresas, que vai estar bem abalado nesse período. E aqui mais mesmo é só estabelecimento de saúde, tá? Que ele poderá prorrogar a jornada de trabalho. Ele poderá adotar a escala de horas suplementares entre a 13ª e a 24ª hora do intervalo da interjornada, sem que haja penalidade administrativa. Ou seja, quando a jornada é 12 por 36, 12 por 24, ele poderá adotar a escala de valor de horas suplementares para aumentar, a prorrogar a jornada de trabalho, né, para o pessoal da saúde ficar mais, como é que eu vou dizer, trabalhar mais nesse período aí, né? É uma medida que o pessoal da saúde de repente não gostou muito, mas ao mesmo tempo que a gente precisa deles, eles também são humanos e estão correndo risco e ficam, né, cansados, e tem toda essa polêmica aí para discutir. Sempre que ocorre uma medida provisória, uma nova lei, tem sempre muita polêmica, demora-se a votar, às vezes cai algum artigo a mais, muda alguma coisa, mas nesse momento a medida foi publicada em 22 de março, até o dia 25, a única mudança foi a revogação do artigo da suspensão do contrato de trabalho. De resto, está tudo valendo até esse momento. E claro que, como eu sempre digo para vocês, qualquer mudança, a gente está sempre atento, eu sempre informo aqui no Instagram, informo no grupo dos clientes da Mônica, estão sempre informados, eu estou sempre deixando eles com muita informação e com muita tranquilidade para poder cuidar do negócio deles e deixar essa parte aqui com a gente. Gente, eu acho que é isso, né, por hoje. Espero ter explicado de uma maneira que vocês compreenderam, e conforme a live de sábado,
gosto sempre de terminar, eu acho que vai ficar até mesmo para quando esse período passar, eu já coloquei na cabeça que eu vou fazer mais lives de outros assuntos, porque nessa área o que não falta é assunto, tá? Já tem até assuntos para novembro de 2020, que já saiu uma lei de empresas novas, que eu já coloquei no blog lá da Monest. Se quiserem acessar lá, é www.sejamonest.com.br. Então, assuntos não vão faltar sempre, mas nesse momento, eu acho que a gente tem que sempre terminar as lives com uma palavra aqui de conforto, né, de força. Eu acho que a gente tem que estar unido nesse momento, que a gente não sabe o que vai acontecer. As notícias são catastróficas, fica todo mundo com medo, e um lado é gripezinha, do outro lado é desespero, de um lado é lucro, de outro lado é vida, e a gente fica nesse meio ouvindo, né, notícias, opiniões, estatística, gráficos. Então coronavírus 48 horas por dia, né? Nem 24, né? Então a gente tem que manter sempre a serenidade, como eu falei no sábado. Se eu puder dar uma sugestão a vocês, não fica vendo noticiário sobre isso o tempo inteiro. E o WhatsApp também não, porque eu vou te falar, o WhatsApp também é outra bomba que, meu Deus do céu, o dia inteiro contra, a favor, abre comércio, fecha comércio, vai aumentar, vai morrer pouca gente, não faz diferença. É uma guerra que, se você entrar nesse meio, você acaba sendo prejudicado, e quem coloca isso continua na vida. Beleza, pessoal? Muito obrigado por assistir a live. Essa semana eu vou fazer uma live, se eu não me engano, acho que é amanhã, com o João Júnior, que é incubado da Tec Campus, que eu sou consultor lá da Tec Campus, que é uma incubadora de empresas da UENF. Então, assim que ele divulgar, eu também vou divulgar aqui no meu Instagram, se vocês quiserem acompanhar. Nós vamos falar aí desse momento, vamos falar sobre linhas de crédito que estão surgindo, que eu também estou fazendo estudos sobre isso, porque já tem muitas linhas de crédito surgindo, linhas de crédito que ainda estão praticando taxas, parcelas anteriores, carências anteriores, mas que acho que todo dia a gente tem que ficar de olho para ver se vai mudar isso ou não. Então, o que não vai faltar é assunto, tá? Mais uma vez aí, obrigado à audiência de vocês. E qualquer dúvida eu estou à disposição, pode me mandar mensagem. E deixa eu só falar uma coisa aqui que eu lembrei. A Patrícia, não sei se ela está aqui ainda assistindo a gente. Ela me perguntou sobre empregada doméstica ontem, que ela achou que a gente tivesse feito a live sobre esse assunto ontem, mas ontem a live do Facebook caiu para todo mundo, né? Todo mundo que faz live, 9 horas da noite, ninguém conseguiu fazer. Ela me perguntou sobre empregada doméstica. Patrícia, a partir do momento da Lei Complementar 150 de 2015, a empregada doméstica ela passou a ter o mesmo tratamento de uma empregada de empresa, tá? Uma empregada normal, tem regras iguais, né? Férias, 13º, então tudo isso que eu falei aqui também vale para empregado doméstico, tá? Antecipação de férias, antecipação de feriados, eles seguem a CLT, os artigos da CLT, como todos os outros empregados seguem. Então, se essa medida provisória ela não está alterando, mas ela está provisoriamente colocando novas regras paralelo à CLT, então para empregada doméstica isso também está valendo, tá? Aí espero ter respondido sua pergunta que você me fez ontem à noite, que agora que eu lembrei, ainda bem que não terminou antes de eu lembrar. Mas se tiver mais alguma outra dúvida, manda para mim aí, tá bom? Valeu, gente, obrigado, boa noite, fiquem com Deus e tamo junto.